Antes do vídeo começar, vamos a um pequeno recadinho aqui que é o seguinte, galera. Quando eu gravei a primeira versão desse vídeo e coloquei no YouTube, o vídeo teve problema de restrições devido a alguns termos sensíveis. Portanto, eu tive que fazer uma outra edição mudando alguns termos para poder o vídeo ficar de boa, tá? Então ao longo do vídeo você vai ver algumas mudanças aí, mas devido ao contexto você vai conseguir entender tudo. Eu acho que até ficou um pouco engraçado essas mudanças. Então é isso aí, curte o vídeo e vamos lá. Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Noturno, lançado em 2020. Aqui vemos duas irmãs que tocam piano e uma delas, com inveja da outra, decide fazer um pacto com o diabo para se tornar a melhor musicista de todas. Porém, ela não imaginava as consequências terríveis que essa escolha traria. Mas antes de falarmos mais sobre isso, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se e comente aí se você já viu esse filme e sua opinião sobre ele. Se quiser me seguir nas redes sociais também, o link vai estar aí na descrição. Mas é isso, recado dado, vamos pro vídeo. O filme começa com uma moça chamada Moira tocando violino. Após ouvir o badalar do relógio, a jovem se dirige à janela para fazer um alto churrascamento. Após isso, conhecemos Juliet Lowe e Vivian Lowe, que são irmãs gêmeas, mas daquelas que não são idênticas. Desde pequenas, elas estudaram piano e se tornaram muito boas nisso. Porém, uma delas era um pouco melhor. E justamente por isso, ela, Vivian, conseguiu entrar na prestigiada escola Juilliard. Sua irmã, a Juliet, também queria entrar na escola, mas não conseguiu, o que a deixou frustrada. Ela decidiu que após finalizar seu último ano na escola atual, em que estudava com a irmã, ia tirar um ano sabático para avaliar suas opções. Mas fora a questão de ser melhor no piano, Vivian também é mais descolada e namora Max, que é um rapaz que a Juliet gosta. Vemos que a tal Juliet inveja tudo que sua irmã tem. Moira, a jovem que a gente viu fazer um churrasco muito próximo da janela, era uma excelente musicista. Mas por razões óbvias, ela não ia tocar mais no concerto da escola, e então é anunciado que outra pessoa poderia pegar essa posição. Eles só teriam que se candidatar para a vaga. Nisso, tanto Juliet quanto Vivian decidem se inscrever para tentar pegar essa posição. Parecia fácil supor que Vivian acabaria pegando a vaga, considerando que suas habilidades eram realmente acima da média. Mas o jogo muda quando Juliet encontra um antigo livro de estudos de Moira. Aquele livro escondia o segredo para o sucesso, mas o preço a se pagar por isso seria muito alto. Não que a protagonista soubesse disso naquele momento. Com as audições chegando, Juliet decide se inscrever, mas tinha um porém. Ela decide tocar a mesma canção que sua irmã, o que aparentemente não era algo muito legal de se fazer nesse contexto. Um pouco mais tarde, quando estava passando pelo corredor, a protagonista acaba ouvindo um som de música vindo do quarto de Moira. Ao entrar no recinto, Juliet vê na parede aquele mesmo símbolo do sol que tinha no caderno que ela achou antes. Ao abrir o caderno, ela vê símbolos e desenhos misteriosos e a partitura de uma canção que ela não conhecia. Juliet começa a tocar aquela canção e de repente aparece Henry Cask. Henry é o professor de música de Vivian. Ele diz que a canção que Juliet estava tocando se chamava O Trilho do Diabo e foi composta por Giuseppe Tartini. Este Giuseppe Tartini era um músico que de fato existiu e compôs o Trilho do Diabo. Só que a história por trás dessa música é o que chama a atenção, porque Giuseppe disse ter tido um sonho em que o diabo apareceu para ele dizendo que lhe ensinaria uma bela melodia, capaz de encantar a qualquer pessoa. Giuseppe poderia aprender essa melodia se entregasse sua alma e servisse ao coisa ruim. Então, no sonho, o demônio tocou no violino uma melodia maravilhosa. Ao acordar, Giuseppe tentou reproduzir aquela canção, mas não conseguiu. No entanto, a melodia que ele criou naquela noite, chamada de O Trilho do Diabo, se tornou a obra mais conhecida de Tartini. No dia seguinte, ao acordar, Juliet percebeu que tinha menstruado, o que era estranho considerando que não estava de acordo com o ciclo menstrual dela. Seja como for, aquilo era um sinal de que algo havia mudado. Mais tarde na apresentação, Vivian surpreende a todos tocando de maneira extremamente precisa a canção que ela tinha escolhido. A felicidade dela, no entanto, se desfaz rapidamente ao ser anunciado que sua irmã iria tocar a mesma canção. Quando Juliet começa a tocar, ela entra numa espécie de transe. Ela se vê num estranho quarto vermelho. Juliet vai seguindo até chegar em um local de onde ela vê a si mesma sendo aplaudida por uma enorme plateia. Aquilo era a representação de tudo o que ela queria, ver seu talento sendo reconhecido por todos. Quando volta a si, a protagonista estava no chão. Outras pessoas se aproximam dela e dizem que no meio da apresentação Juliet desmaiou.
Ainda assim, ela acabou surpreendendo por sua técnica e execução da canção. Não muito tempo depois, Juliet vê que um desenho no caderno de Moira tinha mudado um pouco. No desenho aparecia uma mulher com pílulas na mão. A protagonista associa isso às pílulas que ela tomou antes de fazer a apresentação. Ainda assim, ela não entendia bem o que aquilo queria dizer. De repente aparece um professor que elogia a performance de Juliet na apresentação. Só que isso não foi o suficiente para ela ganhar a vaga no show da escola, porque no final Vivian acabou sendo escalada para a posição. E isso só faz aumentar a inveja de Juliet. Parecia que Vivian sempre conseguia tudo e isso não parecia justo para a jovem musicista. Frustrada com o que tinha acontecido, Juliet acaba descontando em seu professor, o Sr. Roger. Isso porque Roger tinha deixado a entender que Juliet era uma musicista muito boa, porém, ela não tinha aquela fagulha especial para ser alguém genial. Isso é uma coisa muito interessante, porque Juliet queria ser alguém de grande destaque na música, uma pessoa diferente das demais, com técnicas e habilidades únicas. Mas a todo momento todos dizem à protagonista que ela era de fato muito boa. Mas ela não poderia ser esse gênio que ela queria. Simplesmente ela não tinha o que era necessário para isso e não parecia ser uma questão de esforço ou estudo, era algo mais, uma essência e uma paixão que ela não tinha. Ter essa percepção deixa Juliet furiosa, porque ela tinha sacrificado muita coisa pela música. Era frustrante perceber que ela fez tudo isso por nada. Diante disso, ela diz coisas bastante ofensivas para seu professor, que perde o controle e bate nela. Com isso, o que acontece é que o Sr. Roger acaba sendo demitido. Após isso, Juliet pede para que Henry Cass, o professor de sua irmã, passe a dar aulas para ela também. E isso acontece. Vivian, com raiva de sua irmã, deixa vários absorventes para que ela ache. Uma referência ao que aconteceu antes, quando Juliet acordou menstruada e sujou todo o quarto e o lençol e tal. E aí ela sai com uma postura, meu irmão, de que ia meter a porrada na irmã, ou coisa assim. Só que, quando as duas se encontram, Vivian apenas diz, pô, agora estamos quites. E a Juliet fala, capaz, e fica por isso mesmo. Cass, que agora é professor de Juliet, pergunta a ela por que ela escolheu tocar a mesma música que sua irmã. Após alguma enrolação, a musicista diz a real. Ela queria ser melhor que Vivian e acabar com ela não importa o que fosse necessário. A musicista entende um pouco mais sobre aqueles desenhos. Ela vê que as letras estavam ao contrário. E ao colocá-las em frente ao espelho, Juliet consegue ler o que estava escrito. Havia 6 desenhos representando o que estava acontecendo com Juliet. No primeiro estava escrito Invocação, representava quando a Juliet tomou aquelas pílulas. O segundo desenho representava Arrogância, que foi quando ela brigou com o seu professor. No terceiro desenho estava escrito Triunfo e mostrava uma mulher deitada. O quarto dizia Consumação e mostrava uma mulher tendo relações com um homem. O quinto dizia Purificação e mostrava um homem triste, ajoelhado, frustrado com alguma coisa. E havia um sexto, porém a página em que ele aparecia havia sido arrancada. Naquela mesma noite, Juliet vê aquela que foi jogar no Vasco, a Moira. Só que ela estava um pouco acabada, coitada. Mas calma, porque isso foi só um pesadelo. Quando acordou, a protagonista recebeu uma mensagem de Max que a chamou para uma festa. Ela acabou aceitando e tals, e o rapaz depois dá uma pílula para ela e toma outra. E eu acho que isso não é pastilha de menta. Nessa festa, Juliet acaba encontrando sua irmã em um lugar sozinha, falando com alguém no telefone. O conteúdo da conversa deixa claro que Vivian estava falando com um cara, com quem teve um relacionamento recentemente. Ela falava que não queria mais vê-lo. Seja como for, isso só queria dizer uma coisa. Ela tinha traído Max, e Juliet achava que poderia usar essa informação muito bem. Depois a protagonista fica conversando com o namorado de sua irmã. Os dois estavam muito próximos e é aí que Vivian aparece. Ela fica irritada ao ver que sua irmã e seu namorado estavam tão íntimos. E aí começa uma briga, uma empurra a outra e a coisa termina com Juliet correndo. Vivian vai atrás dela e de repente a protagonista vê uma luz ofuscante e se ajoelha no chão. Ela fica meio atônita ali e daí o que acontece é que Vivian passa correndo por ela. Só que isso faz com que ela acabe indo por um caminho que a faz cair de uma altura considerável. Mas aí é um animal também, né? Porque a Juliet estava até com uma lanterna. Mesmo que estivesse escuro, a Vivian ia conseguir ver a irmã ajoelhada ali. Que tipo de abobada sai correndo a esmo no escuro e cai de um barranco? De todo modo, o resultado disso é o seguinte. Vivian acabou quebrando a patinha, então ela não mais poderia tocar no concerto da escola. Diante disso, essa posição é oferecida para Juliet, que aceita sem pestanejar.
Mas tem uma coisa, ela percebeu depois que o terceiro desenho tinha mudado, aquele que dizia triunfo e mostrava uma mulher deitada. Ficou claro que o desenho representava o terceiro estágio, que foi consumado com a queda de Vivian. Para atingir seu ápice artístico, Juliet teria que seguir por cada um desses passos e havia só mais 3, que ela não sabia exatamente quais eram. Juliet depois conta a Max que sua irmã o tinha traído e ele termina com ela. Isso leva ao quarto estágio, que é quando os dois, Max e Juliet, ficam muito íntimos. E aí acontece a consumação. Esse estágio é bem autoexplicativo, só que a coisa não acontece como esperado, porque após o ato, Max sente que tem algo errado e simplesmente sai correndo do lugar, deixando Juliet confusa. Eu acho que ela colocou o dedo em algum lugar que não devia, mas isso é só especulação minha mesmo. Enfim, quando acontece o aniversário das duas irmãs, elas, junto de seus pais, vão jantar em um restaurante. Se junta a eles nessa ocasião o professor Henry Cast. Ele diz que Juliet tinha um futuro promissor. Quanto a Vivian, ela estava em uma péssima situação, já que ficaria sem tocar por um bom tempo e o namorado tinha terminado com ela e sua relação com a irmã não estava nada boa. E no meio do jantar, de repente, Vivian joga comida no professor Cask e sai da mesa. No fim da noite, o professor Henry se oferece para dar carona para Juliet. Ele a leva para sua casa e lá Juliet vê uma peça muito importante que pertence a Henry. Tu viu a peça do Henry? Era uma daquelas varinhas de maestro que ele ganhou 20 anos atrás em uma ocasião muito especial e portanto ele tinha muito orgulho dela. Pouco depois os dois começam a conversar e Juliet dá um beijo no seu professor, mas ele fica ofendido pelo gesto. Henry diz que a trouxe para sua casa para encorajá-la e não ter qualquer tipo de ato íntimo com ela. Só que nesse momento, Juliet joga uma bomba de cocô no ventilador, porque ela descobriu, não importa como, que sua irmã tinha tido um caso com Henry. E antes, quando ela estava falando no telefone com o cara, pedindo para ele não mais ligar para ela, descobrimos que Henry era esse cara. Ou seja, Vivian traiu Max com seu professor, e ele não conseguia aceitar que ela não quisesse mais nada com ele. Com isso tudo, os dois, Henry e Juliet, discutem feio e por fim a moça acaba jogando a varinha de maestro do professor no fogo. Desesperado, ele tenta evitar que a varinha seja destruída, mas foi um esforço inútil. Este acaba sendo o quinto estágio, a purificação, representado pelo desenho do homem ajoelhado e desolado pela perda de algo precioso para ele. Quanto ao sexto estágio, ele se revela sozinho quando Juliet fecha seus olhos e desenha o que seria preciso fazer. O sexto estágio é sacrifício, e o desenho que o representa é alguém fazendo um churrasco. Ou seja, para Juliet passar por todos os estágios, ela também teria que fazer um churrasco ela mesma. E fica claro que Moira, a garota do início, passou por todos esses estágios. Tão obcecada em conseguir o que almejava, Juliet acaba indo em frente. Finalmente chega o dia da apresentação no concerto da escola. Antes de se apresentar, no entanto, Vivian aparece para confrontar sua irmã. Ela não conseguia entender por que Juliet a odiava tanto. Vivian disse que apesar de seus erros, ela sempre quis estar ao lado de sua irmã. Ainda assim, ela também é provocativa e diz que as duas eram fracassadas, mas Vivian era uma fracassada por questões circunstanciais, enquanto Juliet era apenas medíocre e sempre seria. Ela também destrói o sonho de Juliet ao dizer que não havia olheiros na plateia, porque a protagonista esperava que se fosse muito boa na apresentação, ela acabaria sendo convidada para entrar na prestigiada escola Juilliard. Mas Vivian diz que não havia olheiros coisa nenhuma, e não importava o quão boa ela fosse na apresentação, ela não conseguiria entrar em Juilliard. Nesse turbilhão de emoções, Juliet vai para o palco. Quando começa a tocar, ela entra naquele transe sinistro. Na visão, ela é conduzida a tomar a decisão derradeira quanto a se iria fazer um churrasco ou não. Porque se ela decidisse fazer aquela costela na brasa, iria tocar magistralmente bem naquele palco. Se não o fizesse, falharia. No fim, ela decide trocar sua vida por aquele momento de glória. Juliet surpreende a todos, tocando maravilhosamente bem. Ao final, ela é ovacionada pelo público que se mostrava assombrado por aquela técnica incrível. Após isso, não se sabe quanto tempo passa, isso não fica claro, mas eventualmente a Juliet faz bungee jump sem corda. E este é o preço por ela ter conseguido o seu curto período de glória. É isso aí, este é o filme. Se você chegou até aqui e ainda não deu aquele like, faça isso agora porque ajuda demais. Também se inscreva e comente o que achou dessa maluquice chamada Noturno, que não tem nada a ver com os X-Men. E é isso aí, até o próximo vídeo e tchau!